porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras. Verso 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os discípulos, para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nenhuma hora pudeste velar comigo, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. Podemos assentar, queridos. Eu quero nesta noite, irmãos, falar sobre 4 atitudes de Cristo que nos proporcionou comunhão com Deus. 4 atitudes de Cristo que nos proporcionou comunhão com Deus. Meus queridos, a história da humanidade, ela teve um início. E onde essa história começou? Há muitos que dizem que ela iniciou no Jardim do Éden. Mas eu vou mais além com vocês. A história da humanidade, da mesma forma que o pecado teve origem no céu, a história da humanidade também iniciou no céu. Como, pastor? Quando Deus, Ele chama o seu Filho amado, Jesus, Ele chama o Espírito Santo, e então vai dizer: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ali inicia a história da humanidade. E aí, meus queridos, o Senhor Deus, Ele tinha um plano, o plano de desfazer as obras que Satanás arquitetou, as obras que ele planejou. Através de quem? Através do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos diz que Deus, Ele levantou muitos homens na terra, homens que fizeram história, homens de Deus, homens que, quando abria a boca, Deus respondia.
mas nenhum deles foi suficiente para fazer um sacrifício perfeito. E eu quero chamar você agora para dentro da palavra, em um dos momentos da eternidade. Deus olha para o seu filho e agora ele vai dizer: meu filho, nenhum daqueles que eu criei e que foram ali na terra foram suficientes para fazer um sacrifício perfeito. Sim, meu Pai, eu te amo, mas é necessário um sacrifício perfeito. Para quê, meu Pai? Para que a humanidade possa voltar a ter uma comunhão conosco. E aí Jesus, creio eu, que se apresenta e diz: eis-me aqui, pode me enviar, meu Pai. E quando Jesus nasce, é anunciado pelo anjo o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele cresce, e aos 30 anos Jesus, ele vai iniciar o seu ministério. Porque nem sacerdote, nem profeta podia iniciar o seu ministério antes dos 30 anos. Tinha que ter acima dos 30 anos para exercer o ministério. E Jesus inicia o seu ministério. E quando Jesus ele inicia o seu ministério, Jesus ele vai passar pelas águas. Ele é batizado por João Batista. E após o batismo, quando Jesus sai das águas, os céus se abrem, e uma voz vai dizer: este é meu filho amado, em quem me comprazo. E alguns escritores nos mostram a pomba vindo sobre Jesus, a tipologia do Espírito Santo. Jesus ele sai dali, ele vai orar para escolher os seus discípulos, passa a noite orando. Depois ele faz a escolha dos 12 discípulos, e aí ele realiza o seu ministério em Tiro, Sidom, Cafarnaum, Betsaida, Jerusalém e em outros lugares, curando, libertando, ressuscitando. Mas estava aproximando a festa da Páscoa em Jerusalém. E tinha uma profecia que Jesus ele iria entrar em um jumentinho em Jerusalém. Jesus chama os discípulos e vai dizer para eles: olha, vamos ver que o Filho do Homem suba a Jerusalém, e lá se cumpre tudo o que está relatado pelos profetas na vida do Filho do Homem. Pedro vai tomar a palavra e vai dizer: mestre, de forma nenhuma o Senhor vai subir para lá, eles vão matar o Senhor. Porém, naquele momento, era Satanás que falava na boca de Pedro. Jesus vai dizer: atrás de mim, Satanás, porque não conhece as coisas de Deus.
mas somente as dos homens. E a Bíblia nos diz que Jesus, ele arruma aquele jumentinho e ele sobe para Jerusalém. Era próximo à Páscoa. E Jesus chama os seus discípulos para participar da ceia. É esse cenário que nós acabamos de ver aqui. Todos estavam reunidos. E quando eles estavam reunidos, Jesus, ele relata acerca daquele que havia de o trair, mas mesmo assim permanece em volta da mesa junto com aquele traidor e os outros discípulos. Jesus, versículo de número 26, quando comia Jesus, ele toma o pão, ele abençoa e ele parte e ele dá aos discípulos. E ele vai dizer: tomai, comei, isto é o meu corpo. Depois ele vai pegar ali o vinho, tipifica o cálice, ele vai erguer, vai dar graças, e ele vai dizer: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. É interessante que antes de Jesus realizar esse ato, Jesus ele realiza um ato que nenhum mestre da época foi capaz de realizar. E qual é, pastor? Colocar uma bacia d'água, lavar os pés dos discípulos, e eles olharam para o outro, não querendo concordar com o que Jesus estava fazendo, porque Jesus, ele era mestre por excelência. E a Bíblia nos diz que Pedro questionou: não, Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés. E ele vai dizer: Pedro, se você não deixar eu lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Então, Senhor, lava os meus pés, lava minha cabeça, lava as minhas mãos. Não, Pedro, todos vocês já estão limpos pela palavra. E Jesus, quando estava lavando os pés dos discípulos, ele vai dizer para eles: assim como eu estou fazendo, fazei vós também. Porque Jesus, ele veio nessa terra, ele viveu ser humano, sofreu ser humano, sentiu as dores do ser humano, a tristeza do ser humano, a capacidade do ser humano. E eu quero nesta noite apontar a primeira atitude que Cristo nos proporciona como comunhão com o nosso Deus eterno. Quando nós vamos em Mateus 4, Jesus, após o batismo, ele é conduzido para o deserto. E lá no deserto, Jesus estava 40 dias sem alimentar. Quando nós estamos sem alimento, nosso corpo pede o alimento. E aí o tentador aparece diante de Jesus e vai falar para ele: se tu és filho de Deus, manda essas pedras transformar-se em pães. Ele sabia que Jesus estava com fome. Eu quero dar uma pausa aqui, para que você entenda: nós, seres humanos, somos tentados todo dia por Satanás. E muitas vezes, como ele fez com Cristo, ele também vai fazer com você. Se tu é cristão, faz isso então.
Se você tem fé em Deus, faz isso então. Se você acredita em Jesus, faz isso então. Ele tenta desafiar Jesus. Mas Jesus vai dizer para ele: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus usa a palavra para combater os ataques de Satanás. Jesus vence a primeira. A segunda atitude que Cristo nos proporciona para mantermos uma comunhão com Deus. No versículo de número 8, Mateus 4, verso 8. Depois de Jesus vencer, a Bíblia vai nos dizer que ele transporta Jesus ao penáculo do templo. E vai dizer para Jesus: lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito. Ele usa o Salmo 91 para recitar para Jesus que Deus dá ordem aos anjos para não deixar tropeçar com os pés em terra. E Jesus, ele repreende Satanás pelo poder da palavra. Vence esse pecado. Mas Satanás, ele não para com as suas investidas, irmãos. Ele vai mostrar Jesus todos os reinos do mundo. Todos os reinos do mundo. Reino da governança, reino da fama, reino das orgias e de tudo mais. E ele vai dizer: tudo isto eu te darei, se prostrado me adorares. Muitas vezes ele oferece também para as pessoas: você é bobo, lutando nesse serviço, trabalhando, e você não consegue nada. Tem um caminho mais fácil. Vai por esse caminho mais fácil, que vai te render muito dinheiro. Você vai ter dinheiro, você vai ter fama, você vai ser respeitado. Muitas vezes ele oferece. E quando ele fala com Jesus assim, Jesus vai dizer para ele: não tentarás o Senhor teu Deus, somente a Deus servirás, somente a Deus adorarás. E a Bíblia nos diz que naquele momento os anjos vão chegar e vai servir a Jesus. Queridos, a terceira atitude de Jesus está onde? Está na mesa da ceia. Jesus está com os 12 à mesa, mas no meio tem um traidor, aquele que abraçou Jesus, tapeou o ombro de Jesus, elogiou Jesus: oh Rabi, o Senhor é demais, ó, o Senhor é 10, o Senhor cura os enfermos, o Senhor ressuscita os mortos. Mas Jesus, mesmo com o traidor dentre eles, Jesus demonstra o amor. No lugar da raiva, Jesus traz a paz. No lugar do ódio, Jesus traz o amor. No lugar da ira, Jesus traz a alegria. Porque era
ceia que Jesus ia participar com os discípulos. E Jesus não queria deixar um traidor estragar tudo. Vira para o seu irmão aí agora, diz para ele: nós não vamos deixar um traidor estragar a nossa festa. Deus. Jesus está tranquilamente na ceia. Quando Jesus fala que tem um traidor, olha para o outro. Não é assim? Quando há uma profecia na igreja que Deus usa uma pessoa, mas não aponta a pessoa, os demais ficam assim: será que é com quem? Será que é com fulano? Será que é com ciclano? Não é assim? Na ceia foi do mesmo jeito. Um de vós há de me trair. Fica a expectativa. Quem será? E Jesus não parece aquele que colocar a mão no lugar, esse há de me trair. Quando Jesus vai pegar, Judas coloca a mão junto com ele. E aí está identificado. Mas mesmo assim, Jesus o amava. Daqui a pouco você vai saber por que Jesus o amava. A quarta atitude: Jesus termina a ceia. E quando Jesus termina a ceia, eles vão adorar o Senhor com um hino. Ninguém sabe que hino eles louvaram depois que terminou a ceia. Eu tenho vontade de, quando chegar lá, encostar em Jesus e falar: Senhor, que hino foi que o Senhor louvou depois do término daquela ceia? Oh, aleluia. Terminou, eles vão sair para um jardim chamado Getsemane. Naquele jardim, queridos, a Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele leva os seus discípulos. Como chega lá, ele chama Pedro, Tiago, João, fala para eles: vamos um pouco mais além, vamos comigo. Olha, eu preciso que vocês olhem comigo, porque a minha alma está cheia de tristeza até a noite. Irmão, já viram aquela pessoa que está no passo da depressão? Não tem canto que serve para ela. Pode estar no meio da família, ela sente sozinha, sente insegura, tem medo, sem ninguém falar nada. Você olha para ela, as lágrimas começam a descer dos olhos. Imagine Jesus: você está comigo nesse cenário, vem comigo para dentro da palavra. Quando Jesus leva Pedro, Tiago e João, qual é a intenção de Jesus? Que eles orassem com ele. Deixou os demais cá. E aí Jesus, ele vai sair um tiro de pedra. Lucas registra essa passagem: um tiro de pedra. Um tiro de pedra equivale de 20 a 30 metros de distância.
esse lote aqui, até o final dele, lá atrás, é 30 metros. É o tiro de pedra. Jesus deixa Pedro, Tiago e João e se retira de 20 a 30 metros longe deles. E ali Jesus começa a derramar a sua alma. E na oração de Jesus, quando ele falou para os discípulos: minha alma está cheia de tristeza até a morte, fica aqui e vela comigo, que ele vai para frente. A oração de Jesus é: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Jesus, ele já está entendendo o sofrimento, a morte, aquelas chibatadas que ele ia levar. Como homem, aquilo passava na mente de Jesus. E quando ele ora ao Pai, a Bíblia nos diz que ele vai voltar, esperando que os discípulos estivessem orando com ele. Ele toma os discípulos dormindo. Mas Jesus não para, ele volta de novo à oração. E ele vai dizer para os discípulos: vigiai e orai. Duas armas poderosas: vigilância e oração. Com essas duas armas, você consegue sair e sobressair. E a Bíblia nos diz que Jesus fala para eles: a carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne cede às tentações, a carne cede aos desejos, a carne cede aos prazeres. E quantos têm trocado aquilo que Deus já preparou para ele, para esses prazeres momentâneos, passageiros, que passam? Jesus, então, quando ele volta a segunda vez para orar, a quarta atitude, a Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele muda o jeito da oração. A primeira, ele diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Quando Jesus estava orando assim, orava como homem, com pavor, com medo também do que ia acontecer. Jesus, ele não sofreu como Deus, não, irmãos. Ele sofreu como homem. Ele sofreu como homem. E a Bíblia nos diz que ele muda o jeito de orar. E ele vai dizer: Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça a tua vontade. Aqui veja as quatro atitudes que nos proporcionam uma comunhão com Deus. Porque o escritor aos Hebreus, no capítulo de número 9, versículo 22, ele disse: quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Se Jesus não tivesse derramado o sangue dele, não tinha remissão. Mas Jesus derramou o sangue dele. O sangue que Jesus derramou, mais poderoso do que sangue de bodes, mais suave do que sangue de aves, mais forte do que sangue de qualquer animal,
O sangue que Jesus derramou foi o seu próprio sangue. Nos trouxe então remissão dos nossos pecados, porque estávamos no tribunal para sermos condenados, e naquele tribunal para sermos condenados, Jesus entra em cena, como era para eu e você sermos julgados e sermos condenados à perdição eterna. Jesus entra em cena, e quando Jesus entra em cena, parece que eu escuto a voz de Pilatos dizendo: a quem queres que vocês querem que solte? E o povo escolhendo, o povo fazendo as suas escolhas. Vamos fazer uma análise conosco. Vocês querem que eu solte Barrabás e crucifique esse povo que está aqui? Jesus entra em cena. Eu dou a minha vida por eles. Eu entrego a minha vida por eles. E Ele não me importou de tomar o nosso lugar, mesmo sabendo que seria duro, mesmo sabendo que custaria dor, sofrimento, sangue, zombaria, críticas. Ele tomou o meu e o seu lugar. E isso foi até Gólgota. E quando pendurado naquele madeiro, o apóstolo Paulo, ele diz que as nossas culpas Jesus levou na cruz, e aquela cédula que era contra nós, ela foi cravada na cruz, nos dando remissão dos nossos pecados. E aí, o inimigo não pode mais nos acusar. Por quê? Porque Jesus pagou as nossas dívidas. Nós somos justificados. Não é com ouro, não é com prata, não é com dinheiro nenhum. Nós somos justificados pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantos podem aplaudir o Senhor nesta noite? Aplaude Ele, porque Ele é digno de honra, Ele é digno de glória, Ele é digno de toda adoração. Oh, aleluia. Eu gostaria que você colocasse de pé agora. Aleluia. Glória a Deus. Valorize o que Jesus fez por você. Aleluia. Glória a Deus. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Eu gostaria de convidar a igreja. Aleluia. Nós estamos em graça. Diácono Sérgio, por favor, vem cá. Aleluia. Diácono Rogério, por favor, vem cá. Aleluia. Imagine se Jesus não tivesse tomado o nosso lugar. Nenhum de nós estaríamos aqui agora. E além de Ele tomar o nosso lugar, nós temos promessa. Quem aqui tem promessa? Levante a mão. Nós temos promessa. Amém? Feche os teus olhos. Aleluia. Vamos dar graça pelo pão. Senhor nosso Deus, nosso eterno e poderoso Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo,
Nós queremos, Pai, te agradecer nesta hora, Senhor. Obrigado, Senhor, por ter tomado o nosso lugar, Deus. Senhor, nós somos gratos ao Senhor, porque através do sacrifício da cruz, o Senhor nos reconciliou de novo com o Senhor nosso Deus. Oh, meu Pai querido, nós te rendemos graças, Senhor. Pedimos ao Senhor as tuas bênçãos, Pai, neste plano. Abençoa, meu Pai. Abençoa os teus filhos que nesta noite, Senhor, vão estar participando, Pai. Deus Santo, Deus Eterno, nós pedimos ao Senhor, ó Pai, as bênçãos do Senhor nesta hora. Certo, meu Pai querido, a tua resposta, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Aleluia. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que irá.
Não é simplesmente comer o pão, não é pegar e por pegar. Vocês já estão com idade para entender que é um culto racional, um culto com entendimento, um culto em que você não está aqui, às vezes, porque seu pai te obrigou, mas é porque nós estamos adorando e exaltando o nome do Senhor. E este não é um culto qualquer, é um culto de Santa Ceia. E a reverência ao nosso Deus não é simplesmente prestar no culto. A reverência é porque nós estamos lembrando da morte e ressurreição de Jesus. Não é simplesmente nós pegarmos e comer este pão. Então, que esse símbolo deste pão, esse pedaço de pão, que toda igreja vai estar tomando, comendo, ungido. Muitos de vocês não estão ungidos, mas a partir do momento que vocês ficam em adoração ao Senhor, vocês já têm condição de estar selando para Cristo. Não simplesmente comendo pão. Vocês são o hoje dessa igreja, mas também é o futuro dessa igreja. Não perca a oportunidade. Se hoje Deus chamar um de vocês, você já sabe o que é o certo e o que é o errado. Vocês estão dentro da casa do Senhor. Quando for participar, nós vamos participar, mas que vocês também entendam que o comportamento de vocês é para Deus, não é para o Senhor Jesus. Amém, pastor? Glória a Jesus. Você que pegou o pão, eu quero convidar toda a igreja para participarmos juntos deste pão. Participemos, irmãos, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Jesus tomou nas suas mãos o cálice, tendo dado graça, deu aos discípulos e disse: tomai e bebei dele todos. Isto é o meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que é derramado por muitos para a remissão de vossos pecados. Aleluia. Feche os teus olhos. Nós somos amigos da graça. Aleluia.
casa cheia. Visitantes. Mas o teu povo está preparando para cada dia, vou preparar agora na glória. Porque sabemos que o dia do Senhor Jesus e não tardará. E agora, meu Pai, por esta humanidade acompanhamos. Que nós vamos do pão, é o derivado do trigo, que é o corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora esse vinho que é o derivado da uva, talvez será derivado do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nós possamos, Pai, participar conscientemente. Que o Senhor faça-nos dignos das nossas falhas e os nossos pecados, meu Pai. Porque nós estamos bem confiantes que agora será transformado no sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em memória, nós estamos agora, meu Pai, celebrando esta ceia, porque nós estamos bem confiantes em nome de Jesus. E muito obrigado por nós sermos, Senhor Deus. Amém e amém. Aleluia, glória a Deus. A glória está passando. E você vai estar pregando. Aleluia.